Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem fala é o Bruno do canal Só Fale. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aspiração, um conceito muito importante para quem está começando a aprender a pronunciar as palavras em irlandês. Então eu decidi fazer este vídeo explicando como pronunciar as letras que levam à aspiração, que é uma característica das línguas celtas, em que a consoante inicial de uma palavra ela é afetada quando eu coloco um H depois dela. Então isso faz com que a pronúncia dessa consoante acabe mudando. E eu vou mostrar para vocês com os exemplos de algumas palavras que eu selecionei. Então vamos começar. São 9 consoantes que recebem aspiração. São as consoantes B, C, D, F, G, M, P, S e T. Já as outras consoantes, H, L, N e R, elas não são aspiradas. Então elas continuam da mesma forma, sem nenhuma alteração. Agora, para saber como pronunciar também uma dessas consoantes, eu preciso saber se elas estão acompanhadas de vogais finas ou largas. E vamos aos exemplos. Aqui no exemplo, o B e o H, quando o B é aspirado, ele é acompanhado de vogal larga. O som desse BH pode ter o som de W ou o som de V. E isso depende do dialeto, que às vezes você pode ouvir o som de V, né, quando tem o BH, mas na maioria dos casos tem o som de W. Aqui no exemplo, como na palavra boat, que significa barco, quando eu uso o pronome possessivo, mo, obrigatoriamente que eu tenho que fazer aspiração. Então, em vez de pronunciar mo boat, que seria meu barco, eu pronuncio mo what, meu barco. Quando o BH é seguido de vogal fina, tem o som de V, como na palavra an van, a mulher. An van, an van. Quando o CH é acompanhado de vogal larga, tem o som próximo dos 2 R's do português, como na palavra cara, que significa amigo, mas quando você usa o pronome possessivo, do, que significa seu, então fica do hara, seu amigo ou sua amiga. E quando o CH, acompanhado de vogal fina, ele tem o som de 2 R's, ou o som do ich do alemão, igual do alemão, sabe? A palavra ich tem mais ou menos esse som. Então, como no exemplo, esse exemplo aqui, a palavra lecheila, que significa junto, lecheila, tem esse som de ch, lecheila. Quando o DH é acompanhado de vogal larga, tem um som gutural, um som que vem da garganta, como na palavra ro, significa 2, ro. O DH, quando acompanhado de vogal fina, tem o som de Y, como do inglês, como na palavra yellow, por exemplo, que é amarelo, yellow, som de ia, como na palavra jor, que significa bebida, mas quando eu uso o pronome possessivo, fica mo yor. O FH, quando o F é aspirado, ele é mudo, independente das vogais.
Então, ao invés de eu pronunciar aqui an frinhog, que seria a janela, eu pronuncio an inhog, a janela. An inhog. O GH, quando acompanhado de vogal larga, tem o som gutural também, como no DH. Então, a palavra garden, que significa jardim, quando eu uso uma preposição, aqui a palavra sa é uma preposição junto com um artigo definido, que seria na ou no. Então, para dizer no jardim, eu pronuncio sehardin, sehardin, no jardim. Quando o GH, acompanhado de vogal fina, tem o som de Y do inglês também, como na palavra inglesa yellow, então fica, em vez de falar Sogjarmoin, que seria na Alemanha, Sogjarmoin, eu tenho que pronunciar Sogjarmoin, Sogjarmoin, na Alemanha. O MH, quando é acompanhado de vogal larga, tem o som de W ou o som de V também, como na palavra mak, que significa filho. E quando uso o pronome possessivo, eu pronuncio mowak, mowak. Em algumas outras regiões você poderia ouvir movak, movak, que também é possível ouvir, é possível você ouvir o som de V. Quando MH acompanhado de vogal fina, tem o som de V, como na palavra mer, que significa dedo. Então, quando você usa o pronome possessivo, você pronuncia com som de V, como na palavra, nessa palavra, mover, mover, meu dedo. Quando o P é aspirado, ele tem o som de F, independente das vogais, como nesses exemplos. Suffolk no parque, Suffolk. Ou na palavra Kishfel, Kishfel, basquete. O SH tem o som de dois R's, como nessa palavra, como na palavra olhos, que seria suile, mas quando eu uso o pronome possessivo, fica mohuile, mohuile. O TH, quando é acompanhado de vogal vogal larga ou fina, tem o som de dois R's, como na palavra tier, que significa país, mas quando você usa o pronome possessivo, fica mo here, meu país, mo here. Gursmil Margaret, muito obrigado por ter assistido este vídeo. Eu espero ver você na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima.